A primeira coisa que a gente vê aqui é a curva que aconteceu na realidade. Então, a gente tem do dia 7/4 até o dia 26/4 mapeados nesse primeiro gráfico, certo? Certo. Então, a gente tem uma curva aqui que acontece, essa curva aqui tá linda, maravilhosa, numa reta parecendo que não ia parar nunca mais, até chegar uma baloadinha aqui, ó. Então já teve uma redução leve aqui nesse último período em relação aos últimos dias, e aí veio um evento, aí a vida acontece e a gente vai e aumenta o peso. Aumenta o peso porque a gente comeu a mais, aumenta o peso porque a gente fez menos atividade, aumenta o peso porque a gente comeu a mais do que deveria nas refeições que a gente está acostumado, enfim. Aquele famoso sair um pouco da dieta. E aí, o que isso representa? Primeira coisa, se a gente olhar semana a semana, ponto a ponto, parece que é uma estrada só, mas só da gente aumentar o ângulo, né, o contexto da visão, a gente já consegue ver aqui, semana a semana, que as coisas nunca são exatamente tão lineares quanto a nossa expectativa gostaria que fosse. Analisando um pouquinho melhor já essa curva de peso que a realidade mostrou, a gente pode ver essa ideia do expectativa desenhada nessa curva vermelha aí. Se nada acontecesse, se a vida não tivesse acontecido feriados e a vida real fazendo com que a gente faça escolhas diferentes do plano alimentar, a gente poderia ter uma expectativa que sim, olha só, no lugar de encerrar o mês aqui para cima, a gente encerrar numa marca bem significativa, histórica, sair dos 2 dígitos, né? Sair do cento e entrar na casa dos 2 dígitos de novo. Mas olhar essa curva dessa maneira, né, o que deveria ou poderia acontecer e o que aconteceu de verdade, e sentir a frustração dessa diferença, é meio que olhar o copo meio vazio, certo? Porque olha essa evolução que a gente teve até aqui, muito bacana. Então, como seria uma visão mais adequada, mais técnica, desse mês de acompanhamento? Aqui a gente pode ver uma curva mediana, né? Como se a gente estivesse fazendo um cálculo de perda média, né? Então, do ponto mais alto que a gente começou aqui nessa medida, até onde a gente foi, como seria uma linha média? O que aconteceu nesses últimos dias, a gente pode compreender como um movimento de oscilação, que vai acontecer e vai acontecer muitas vezes. Mas eu acho que o copo nem meio cheio, nem meio vazio, mas olhando com realidade para ele, a gente consegue ver, então, nessa curva de peso médio. Vamos olhar isso aqui. O tratamento não vai acontecer só um mês. Esse tratamento ele está sendo desenhado para acompanhar você até um ponto que ele se transforme no seu novo normal, sem muito esforço de seguir o que é normal, na verdade, e aí a gente tem o peso naturalmente seguindo. Eu fiz um cálculo aqui baseado em expectativas reais, com plano alimentar que já está calculado, tudo certinho. Isso daqui não é uma meta, isso aqui não é um objetivo a ser seguido, é só um cálculo. Se a gente mantivesse essa mesma perda que já manifestou no primeiro mês, projetada ao longo dos meses, claro que o que a gente perde no começo nunca vai ser exatamente igual até o final. O corpo vai se adaptando. E se fosse uma curva? Fiz um cálculo médio só para a gente poder ilustrar como que seria. Mas olha como é bacana. Isso aqui tudo aconteceu em um mês. Um mês. Um mês. O que eu sempre convido é o seguinte: a gente está falando de um movimento, de uma linha que vai te acompanhar ao longo do tempo. Se a gente já cria toda a expectativa nesse primeiro momento, pode ser que a gente desista. Se a gente desistir, essa curva não vai existir. E aí a gente pode voltar a ter padrões anteriores e subir, que é o que acontece quando a gente larga a mão de se cuidar. O objetivo não é ter essa linha, o objetivo é entender que isso é um movimento e fazer esse movimento como se fosse uma maré, sempre no ritmo dela, caminhar para o lugar certo, que nessa curva é para baixo. Dá para olhar isso ainda de uma outra forma.
Se eu olho então que isso daqui é só um pedacinho daquela curva de um mês, como que seria um emagrecimento mais real? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar alguma coisa bem-sucedida em torno disso aqui. Então, eu tenho sim uma expectativa, existe uma conta, é possível se estimar isso e já está calculado. Mas provavelmente vai acontecer como? Olha só, esse primeiro mês. Então, eu tentei reproduzir aqui como que foi o desenho da curva do primeiro gráfico, daquilo que aconteceu num mês real. Olha só, diminuiu bastante, teve um evento, subiu mais do que o esperado, mais do que o ponto médio, e depois, se a gente, aqui é o ponto crucial, o que vem a partir desse movimento, que aqui no peso médio, olha, 101,5, certo? Por quê? Porque a gente atingiu 103, mas aquilo foi um pico. E aí o movimento seguinte, muito possivelmente, é reduzir. E reduzir como? Reduzir e depois vai ter a vida e um evento e vai subir um pouco acima do esperado, mas depois a gente continua e continua e continua e às vezes vai emagrecer mais do que esperado e continua e aí ganha um pouquinho e aí perde de novo. E aí, às vezes, ganha mais do que ganhou da outra vez, mas se a gente continua, vai reduzindo, vai dentro de um limite, seguindo e seguindo, até uma oscilação bem tênue. E tênue onde? Vamos olhar o contexto geral de novo? Existe um movimento de baixa, até que chega uma hora que essas oscilações vão diminuindo em torno do peso ideal, quando a prescrição se encontra com a realidade. Então, é um movimento muito harmônico e muito dia a dia, muito da rotina, só que ele acontece e já está acontecendo para você. Então, olhando para cá, a gente não está olhando só com otimismo, a gente está dando realidade para os fatos e esquecer um pouco da ansiedade que esse micro pedacinho aqui deste ponto de melhor resultado em um mês para um resultado mediano dentro do mesmo mês. A gente tem muito chão pela frente.